Você já parou para refletir sobre como as opiniões dos outros impactam a sua vida? Quantas vezes você já se sentiu afetado pelas palavras ou ações alheias, permitindo que elas moldassem o seu estado de espírito, suas decisões e até sua felicidade? Marco Aurélio, o grande imperador romano, enfrentou muitos desafios durante sua jornada, não apenas em batalhas militares, mas também nos conflitos internos que surgem ao lidar com a complexidade das relações humanas. Em sua obra Meditações, ele descreve como lidava com a rudeza, a ingratidão e a maldade de muitos ao seu redor, e oferece lições valiosas sobre como não deixar que o comportamento dos outros nos afete negativamente. Como um estoico devoto, Marco Aurélio acreditava que as dificuldades, incluindo o comportamento de pessoas difíceis, são inevitáveis, mas nossa reação a elas está totalmente sob nosso controle. A filosofia estoica que Marco praticava ensina que devemos focar no que podemos controlar, nossas próprias atitudes e pensamentos, e não permitir que o comportamento dos outros nos afete. Ele escreveu em suas meditações: "Se alguém me despreza, o problema é deles. O meu é não fazer ou dizer nada desprezível. Se alguém me odeia, o problema é deles. O meu é ser paciente e alegre com todos, inclusive com eles. Estarei pronto para mostrar a eles seu erro, mas não de maneira rancorosa, nem para exibir meu autocontrole, mas de forma honesta e correta." Essas palavras ressoam como um convite a olhar para dentro de nós mesmos e não nos deixarmos influenciar por fatores externos. Marco Aurélio entendia que, mesmo sendo um dos homens mais poderosos de seu tempo, não tinha controle sobre as ações e opiniões de outros. Sua filosofia nos ensina que, ao nos sentirmos magoados ou desrespeitados pelas ações alheias, estamos nos permitindo ser controlados por algo fora de nosso alcance. O verdadeiro poder está em manter a calma, a paciência e a serenidade, independentemente das circunstâncias externas. Mas como podemos aplicar esse ensinamento na nossa vida diária? Em um mundo moderno, onde as opiniões dos outros, especialmente nas redes sociais, têm tanto peso, isso se torna uma tarefa desafiadora. Nos dias de hoje, muitas vezes nos vemos atolados em discussões sobre política, valores pessoais e crenças. Podemos ser facilmente atingidos por palavras cruéis ou atitudes de pessoas que não compreendem nosso ponto de vista. E, no entanto, como Marco Aurélio nos lembra, essas opiniões não têm o poder de afetar nossa paz interior, a menos que permitamos. Diógenes de Sinop, um filósofo cínico grego, ofereceu outra visão radical sobre como se libertar das expectativas e julgamentos dos outros. Diógenes vivia de maneira extremamente simples, recusando-se a se conformar com as normas sociais ou com as expectativas das pessoas ao seu redor. Ele pregava que a verdadeira liberdade reside em não se importar com o que os outros pensam de nós. Ele gostava de comparar os seres humanos com os cães, criaturas que, segundo ele, eram exemplos de autenticidade. Os cães comem e fazem amor em público, andam descalços e dormem onde querem. Eles são sem vergonha, não têm medo de viver do jeito que são. Para Diógenes, a liberdade estava em viver de maneira genuína, sem se preocupar com as críticas ou com a opinião pública. Essa indiferença radical de Diógenes à opinião dos outros o tornava invencível, porque ele estava completamente em paz consigo mesmo. Não importava o que as pessoas pensassem dele, nem mesmo Alexandre o Grande, que ficou chocado com o desdém de Diógenes quando o encontrou. Isso nos leva a uma questão fundamental. Se não formos reféns das opiniões dos outros, seremos verdadeiramente livres. Outro grande pensador, Arthur Schopenhauer, nos alertou sobre a fraqueza peculiar da natureza humana de buscar aprovação e validação externa. Schopenhauer acreditava que as opiniões dos outros, em grande parte, eram prejudiciais e, frequentemente, erradas. Ele argumentava que a busca incessante pela aprovação alheia não nos traz felicidade, mas apenas sofrimento. A única maneira de pôr fim a esta loucura universal é ver claramente que ela é uma loucura. A maioria das opiniões nas cabeças dos homens são suscetíveis de serem falsas, perversas, errôneas e absurdas.
Essa visão pessimista, embora severa, traz uma lição importante. Devemos aprender a filtrar as opiniões externas, perceber sua falta de valor real e não permitir que elas determinem nossa felicidade. Epicteto, outro filósofo estoico, vai mais fundo ao nos ensinar que não devemos nos importar com o que os outros pensam, porque essas opiniões não estão sob nosso controle. Se algo está fora do nosso alcance, como a opinião dos outros, então não faz sentido nos abalar com isso. Ele explicou que a única coisa sobre a qual temos controle é nossa própria atitude. As opiniões de outras pessoas sobre você não têm nenhum valor. Elas são coisas que estão fora do seu controle e, portanto, não devem significar nada para você. Em um mundo onde a polarização e a intolerância estão em alta, essas filosofias se tornam ainda mais relevantes. Nos dias de hoje, as pessoas se envolvem em discussões acaloradas, muitas vezes anônimas, e buscam impor seus pontos de vista aos outros. O que esquecemos é que a verdadeira paz vem de não se importar com a opinião dos outros e de manter nossa própria integridade, independentemente de como somos vistos. Como Epicteto ensinava, a única maneira de evitar o sofrimento constante é desistir da busca pela aprovação externa e focar no que realmente importa, nossa própria paz interior e virtude. Ralph Waldo Emerson, outro filósofo, também compartilhou a ideia de que devemos confiar em nossa própria voz interior. Ele escreveu em seu ensaio Autossuficiência: imitação é suicídio. Para Emerson, copiar os outros ou se conformar às normas sociais é destruir nossa própria individualidade. A verdadeira liberdade, segundo Emerson, está em viver de acordo com nossa própria verdade, sem se preocupar com o julgamento dos outros. Ele acreditava que cada pessoa tem uma voz interior que deve seguir e que devemos buscar a autossuficiência e a independência emocional. Finalmente, Friedrich Nietzsche, em sua filosofia do Übermensch, super-homem, também defendeu a ideia de que devemos nos libertar das convenções sociais e das expectativas de grupo. Ele acreditava que a sociedade moderna havia se tornado fraca e conformista, e que a verdadeira força estava em ir além das limitações impostas pelos outros. Para Nietzsche, a verdadeira felicidade e realização vem da superação contínua de si mesmo e da criação de nossos próprios valores. O que podemos aprender com esses filósofos? Todos eles nos ensinam a importância de não nos deixar definir pelas opiniões dos outros. Em vez de buscar validação externa, devemos focar em nosso próprio crescimento e em viver de maneira autêntica. Se você já se sentiu abalado por palavras cruéis ou opiniões alheias, lembre-se de que a verdadeira liberdade vem de não se importar com o que os outros pensam. Agora pergunto a você: o que está impedindo você de viver de acordo com sua verdadeira essência? Se você deseja se libertar da pressão social e alcançar sua paz interior, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que também precise dessa mensagem e siga-nos nas redes sociais para mais conteúdos transformadores.